Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao último dia de Brazil Energy Conference, um evento que é uma realização conjunta da Invest Piauí e da Secretaria de Inteligência Artificial do Governo. Apoiadores deste evento: Consórcio Nordeste, Governo Federal, ABIV, AB Eólica, Absolar, AHK, Calas, Ampli, ITTNet, Clear Energy, Solar Outdoor Media e Gráfica São João. Daremos agora o pontapé inicial para este último dia com o painel de número 27, Políticas de Incentivo à Transição Energética, Estratégias Regulatórias, Incentivos Fiscais e Experiências Práticas Nacionais e Internacionais. Para mediador deste painel, convidamos Cássio Cardoso Carvalho, do INESC. Para debater o tema, convidamos Marcelo Cabral, da AB Eólica, Sandoval Feitosa Neto, da ANEEL, e Márcia Eleandra Oleskovics, da ABDI. Anunciamos ainda a participação online de Cláudia Noel, do BNDES. Com a palavra, o mediador Cássio Cardoso Carvalho. Alô, alô? Estão todos me ouvindo? Pessoal, bom dia a todos e todas. Primeiramente, agradecer e também parabenizar o governo do Piauí e todos os outros organizadores que estão propiciando mais um ano esse tão respeitado, importante espaço para que a gente debata a transição energética no país e colocando o Piauí, né, como locomotiva da transição energética, visto todo o potencial que temos aqui no estado. Eu sou o Cássio, do Instituto de Estudos Socioeconômicos, uma organização que monitora o orçamento público com vistas e com uma ótica de que os direitos humanos cabem no orçamento e que o orçamento deve ser robusto e inteiramente público, para que a gente possa construir, inclusive, uma transição energética realmente justa, né? Eu quero iniciar chamando aqui a representante do BNDES, a Cláudia, que teve um contratempo logístico e não pôde estar presente aqui com a gente, mas que contaremos com a sua participação de modo virtual, para que ela consiga trazer um contexto do banco, desse importante instrumento, né, que é necessário para a transição, que é o BNDES. Então eu passo a palavra aqui à Cláudia. Cláudia, se conseguirmos em 10 minutos fazer essa contextualização, a sua fala, acho que seria importante. Acho que a gente está com um delay. Bom dia a todos, peço desculpas mais uma vez pelo meu atraso, não consegui, o voo teve um problema de conexão e aí eu não pude estar presencialmente. Então, queria agradecer imensamente o convite, cumprimentar todas as autoridades, o governo do Piauí por esse grande evento. É uma pena não estar presencialmente, gostaria muito de estar aí, aos colegas de mesa e também a todos que estão assistindo a gente. Então, eu vou compartilhar aqui uma apresentação, né, sobre como o BNDES pode ajudar na discussão sobre transição energética. Estou aqui compartilhando com vocês, né, esse importante evento. Então, eu vou começar aqui comentando um pouco sobre o banco, né. Quem não conhece, o BNDES é um Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e a gente vem trabalhando há 70 anos pelo desenvolvimento sustentável no Brasil e com políticas em que a gente faz estruturações de investimento, né, de estruturações de financiamento para investimento de grandes escalas, mas também a gente faz associação com bancos regionais, bancos comerciais, para que eles tragam acesso ao crédito do BNDES em todos os lugares do Brasil, né? Então, aqui vou passar aqui a apresentação. Então, na parte de transição energética, o banco é muito atuante, não só agora, mas assim, há muitos anos, desde da sua criação.
E a gente vê o Brasil como um país que tem uma vantagem comparativa ímpar, como a economia das 20 maiores economias do mundo, né, que tem mais possibilidade de chegar à neutralidade de carbono até 2050. Mas isso por quê? Porque o Brasil vem fazendo todo um trabalho há anos de desenvolvimento de tecnologias, né, no setor de biocombustível, por exemplo, tem 50 anos de tradição. A gente também não está parando só nesse aspecto, a gente está indo além, vendo o potencial desenvolvimento do SAF, do etanol, do biometano. O BNDES vem financiando muitos projetos também de biogás. A parte de SAF, a gente vem trabalhando junto com a FINEP no desenvolvimento de estudos para um combustível sustentável, não só para a aviação, né, o SAF, mas também para a navegação. Então, a gente vem com bilhões sendo colocados para o estudo e desenvolvimento dessa tecnologia. A gente tem uma chamada no ano passado, esse ano também, com muito sucesso, então, de muito orgulho de dizer que o banco e o Brasil têm esse potencial e o banco está aqui para apoiar junto com as outras instituições. A matriz energética, todos sabem, é a mais renovável do G20 e a gente tem um sistema interligado de transmissão super robusto, apesar, logicamente, de ter os desafios de conexão, o Corteilman está aí para colocar esses desafios para a gente, mas é assim mesmo, a gente tem que desenvolver novas tecnologias, armazenamento, ou conexão, reforços, etc., que são importantes para que essa vantagem que a gente tem não se perca, o sendo utilizado a introdução de combustíveis não tão renováveis, né? Como o carvão, por exemplo, que não é renovável, mas a gente pode usar o gás. Nós somos uma democracia sólida, temos crescido mais de 3% ao ano, desde 2023. Temos desafios, sim, diplomáticos, porém nós temos relações com todos os países, são mais de 150 anos sem guerras. A gente hoje tem uma questão de complexidade, né, colocada não só pelas guerras no mundo, mas também pela diplomacia em relação à questão da posição dos Estados Unidos em termos de criação de barreiras e tarifas adicionais. Isso traz desafios, mas que a gente vai, tenho certeza, olhar para novos mercados e fazer um desenvolvimento de parcerias estratégicas com outro país. A gente já está fazendo isso. O BNDES é o maior financiador de energia renovável, a gente tem muito orgulho disso, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Temos florestas, a biodiversidade, reservas de água doce, somos os primeiros, e a gente tem, e aí o banco também quero destacar, o papel do BNDES na articulação. Saiu ontem o financiamento, a doação de recursos para o IBAMA, de forma a fortalecer a questão, né, da melhoria de toda esse olhar de regulação, e também todas as parcerias público-privadas, vou colocar a parceria com a Petrobras, para que a gente possa desenvolver várias iniciativas de fundings internacionais, além, logicamente, do Fundo Amazônia, Fundo Clima, etc., mas, assim, várias iniciativas para que a gente consiga fazer com que a floresta em pé valha mais do que ela sendo devastada, né? E eu queria começar também falando um pouquinho sobre o potencial de hidrogênio verde que a gente tem, e o hidrogênio verde é um potencial que pode não só para exportação, como a gente tem visto muitas discussões, mas também para a transformação cada vez mais de nossas indústrias em players verdes, com os produtos, com marcas de produtos verdes, e ter uma precificação melhor no mercado interno e internacional, principalmente. Então, aqui sobre o hidrogênio verde, eu queria comentar rapidamente, né? O potencial, né, no Piauí foi anunciado 20 GB, e vários estados do Nordeste, Ceará, Pernambuco, a gente também tem potencial no Rio e Minas, mas são investimentos que a gente precisa tirar do papel. E isso o banco está fortemente, com políticas com custo mais baixo possível, de inovação, de fundo clima,
relacionados a diversos linhas de financiamento e estruturação para que a gente consiga trazer não só os projetos a mercado, mas também trazer a indústria, suporte, desenvolvimento da tecnologia dos equipamentos aqui também para o Brasil. Então a gente está atacando em todas as frentes, não só na parte de desenvolvimento do produto, desenvolvendo um papel muito relevante no financiamento à geração de energia renovável. Nossa participação na energia, na matriz energética elétrica como um todo é de 64% em termos, de desenvolvimento de estruturações financeiras. 86% desses projetos são de energia renovável. A gente aqui não está considerando a geração distribuída, que a gente também financia, mas lógico, a gente tem um papel menor nessa fonte. E aqui, comentar, o banco é líder mundial de crédito a renováveis, então o banco é um player relevante no mercado, tanto esse papel é importante também para que a gente consiga se associar outros fundos internacionais, captar com preços bastante competitivos, mas que a gente também consiga fazer um desenvolvimento de estruturações financeiras que sejam muito atrativas para o desenvolvimento desses projetos. E como não falar do banco e como a gente faz esse desenvolvimento, Normalmente o banco ele trabalha desde a concepção da entrada de novas tecnologias, então a gente foi muito importante para a Infra, que o governo na época desenvolveu, e o banco como um instrumento financeiro do governo para financiar esses projetos. A gente conseguiu desenhar estruturas bastante robustas de financiamento que viabilizaram que esses projetos fossem implantados. A gente também foi além quando o governo soltou estruturas de leilões dedicados para energia renovável, e a gente trouxe condições específicas para os leilões. A gente fez captações internacionais e também desenvolveu parcerias com o mercado, estruturando debêntures, fazendo com que o compartilhamento de garantias com o mercado fosse algo possível, que naquela época era muito difícil, a gente não via estruturações de longo prazo para a energia renovável. E o banco conseguiu, com o mercado, fazer um desenvolvimento, tanto de uma estrutura que pudesse financiar a longo prazo, com custos interessantes, mas também com a estruturação contratual, mostrando ao mercado que se você colocasse condicionantes, mas também não engessasse demais o projeto, porque exigir certas obrigações acabariam prejudicando o desenvolvimento do próprio projeto, das decisões do empreendedor. Então foi um processo muito interessante essa parte da entrada do BNDES junto com o mercado no financiamento de projetos de energia renovável de longo prazo. A gente também, com a paralisação ou diminuição, vamos dizer assim, de leilões dedicados, a gente teve o desenvolvimento de precificações para o mercado livre, que fez com que os projetos também saíssem do papel. Então, a gente criou o preço suporte. O que é isso? É uma precificação o cliente vinha e só parte da energia dele era comercializada, ou por parte do tempo, e a gente precificava, não o PLD, mas um preço de mercado, dados nossos estudos, e qual seria o preço que seria possível para o financiamento. Aí a gente foi na modelagem de portfólio, então a gente também conseguiu começar a financiar projetos híbridos. Finalizar e os próximos agora minutos. A gente está atuando não só nesse mercado que já é existente, mas também nas tecnologias novas, como a entrada do hidrogênio, eólico offshore, o armazenamento, captura de carbono, e também, logicamente, a parte de biocombustíveis e também biogás, que também é muito importante para o desenvolvimento tecnológico e também para a transição energética. Como não falar, não só a gente sempre fala muito da expansão,
dos projetos, dos megawatts, da matriz energética, mas como não olhar também para a eficiência energética, um fator super importante para a transição energética. Cláudia? O Brasil hoje perde cerca Cláudia, de 52 nos bilhões próximos 2 minutos em desperdício de energia elétrica. Então, hoje, se você for olhar para os equipamentos das indústrias, tem vários estudos dizendo que eles têm mais de 12 anos, 15 anos de utilização. Hoje, as tecnologias são muito mais novas, elas podem trazer muito menos desperdício e também muitos outros benefícios de conectividade. Então, a gente traz essa vantagem de que a gente também financia com recursos mais baratos do banco, com eficiência energética, porque a gente tem que olhar não só para ter uma matriz limpa, mas também para não desperdiçar todo esse investimento feito em novas energias. E aqui, só para comentar, a gente, além de crédito, né, a questão da eficiência energética é muito importante para o banco, então a gente financia através dos nossos bancos, diretamente dos projetos, porém, a gente também oferta garantias através do FGI tradicional, FGI PEAC, mas também eficiência energética com recursos do Procel, a gente tem o FG Energia, que é diretamente relacionado à eficiência energética. Então, os projetos entram no site do BNDES, aplicam um questionário, se for eficiência energética, a gente garante até 80% do crédito da micro e pequena empresa, que hoje tem esse olhar muito pouco dirigido à eficiência energética, e isso traz com que a conta de energia dela pudesse ser muito mais barata e esse custo acaba trazendo prejuízos para ela de forma desnecessária. A gente podendo financiar a eficiência energética, trazer mais tecnologias para os MPMEs, isso é um fator determinante para o banco e a gente trata isso com muita urgência. Então, por isso a gente tem fundos garantidores para dar auxílio às MPMEs a acesso a esse crédito, a crédito de financiamento. Bom, então assim, eu encerro um pouco aqui a minha fala, dizendo que transição energética não é apenas uma questão de energia, a gente tem outros fatores muito importantes na eletrificação, o biocombustível, eficiência energética, a mudança do comportamento, captura de carbono. A gente precisa do setor de oil and gas ainda para essa transição, a gente tem um potencial aqui que precisa ser utilizado e o BNDES não consegue olhar para uma transição que ela não seja socialmente justa, ou seja, precificar de forma justa a floresta em pé, criar soluções para que esse desenvolvimento seja para toda a cadeia produtiva, para todos os portes de empresa. A sociedade precisa entender, precisa receber os benefícios da transição energética. Ela não pode ser apenas um jargão ou apenas uma ideia. Ela precisa ter benefícios para a sociedade, gerar investimento, gerar desenvolvimento, gerar benefícios para o planeta, mas também para a vida das pessoas. E isso é muito importante para o BNDES. Então, eu passo aqui de volta a palavra para os colegas da mesa. Obrigada. Cláudia, obrigado. Eu tenho certeza que muitos aqui que estão ouvindo presencialmente até de forma virtual têm dúvidas e até um diálogo maior para ser aprofundado contigo e com o BNDES, mas já de antemão eu vou passar aqui para o Marcelo, representante do setor da Beólica, para que possa, em 10 minutos, Marcelo, trazer uma contextualização, inclusive dialogando com o tema do painel e trazendo algumas experiências nacionais e internacionais, sobretudo nesses últimos 10 anos, onde a fonte eólica ganhou uma escalabilidade exponencial, aqui no Brasil. Marcelo, contigo. Faltando 2 minutos eu te sinalizo, tá bom? Obrigado, bom dia a todos. Obrigado, Cláudia, pela presença. Um prazer estar aqui com os senhores e as senhoras, aqui no estado do Piauí. Prazer dividir a mesa com o diretor-geral Daniel Sandoval
Em cumprimento. Cássio, obrigado pela tua condução. Meu nome é Marcelo Cabral, vou gastar 30 segundos aqui explicando um pouquinho. Eu estou há um ano, um pouquinho mais, na Beólica, mas eu comecei minha carreira no setor elétrico na Eletronorte. Trabalhei um pouco mais que 18 anos na Eletronorte. Lá eu também tive a oportunidade de vivenciar vários incentivos fiscais para aquela empresa que atuava na região norte. Um desafio gigantesco de infraestrutura naquela região. Depois eu saí da Eletronorte, fiquei 2 anos no Ministério de Minas e Energia como secretário adjunto de Planejamento e Desenvolvimento Energético. Na ocasião também tive a oportunidade de trabalhar diversas fontes, e isso é um papel relevante do Ministério de Minas e Energia, incentivar fontes que ainda não têm um mercado competitivo e são importantes para a transição energética, de modo que elas possam buscar o seu espaço. Depois, fiquei 2 anos, quando eu saí do Ministério, fiquei 2 anos na Eletronuclear, como diretor financeiro. E nesse período também, a gente tem hoje no Brasil, na minha visão, uma grande assimetria de informação. Poucas pessoas, inclusive do setor elétrico, conhecem a fundo a importância que uma usina nuclear tem para o país, né? O Brasil, eu costumo dizer que a gente tem um desafio gigantesco, mas gigantesco, que é trabalhar e lidar com a abundância de recursos. Enquanto o mundo inteiro tem que trabalhar com escassez, nós aqui no Brasil temos que trabalhar com essa abundância. Isso, o que é maravilhoso, se torna, às vezes, um fardo, pela dificuldade que a gente tem de lidar com isso, né? São variadas fontes de energia, muitas delas realmente importantes para o Brasil. E aí eu saí da Eletronuclear há cerca de 1 ano e estou na Beólica há cerca de 1 ano e pouquinho. E para falar da Beólica é muito fácil. Como o Cássio comentou, nos últimos 15 anos, o crescimento da matriz elétrica brasileira se deu grande parte por energias renováveis. Quando a gente olha 10, 15 anos atrás, a nossa matriz ela era hidrotérmica, hidrelétricas e térmicas. A participação das hidrelétricas ficaram cada vez menores, né? O que é uma pena, que é um recurso muito bom, mas é um desafio gigantesco conseguir lidar com os impactos ambientais e os licenciamentos ambientais que essas usinas carecem, né? Enfrentam, né? Mas por que a eólica ela conseguiu esse espaço tão grande? O Proinfa criou um subsídio muito importante para essa fonte. Lá atrás, quando a matriz ainda não tinha eólica. E foi permitido, a Cláudia comentou, né, leilões específicos para que essa matriz pudesse se desenvolver no mercado. Se hoje a gente estivesse começando a energia eólica a preços do Proinfa, a gente estaria falando algo em torno de R$500 o preço de uma energia eólica. Só que hoje ela está R$100, R$200, é uma das fontes mais baratas junto com a solar. Por quê? Porque foi possível uma política, né, de desenvolvimento. Hoje em dia a gente está observando isso, né, inclusive com a medida provisória, que, reformulando algumas iniciativas da legislação do setor elétrico. A ideia agora é retirar subsídios dessas fontes já competitivas. E eu falo como representante, como diretor de novos negócios da Beólica, que nós não precisamos, essa fonte eólica offshore, desculpa, vou falar do offshore, eólica onshore, ela não precisa de mais subsídio. Um mercado extremamente competitivo, assim como a solar e outras. Então, os subsídios, se é que eles devem existir em fontes que estão iniciando, onde ainda não tem um mercado ainda formado capaz de ter competitividade, atratividade, para que o próprio mercado reduza o preço e beneficie os consumidores. E eu percebo uma evolução muito grande. Quem acha que a transição energética é um jargão, como a Cláudia comentou apenas, está deixando de perceber. Tá? Por quê? Porque foram aprovadas várias leis de incentivo à transição energética, no qual a Beólica participou ativamente em todas, desde combustível do futuro, o PATEM, que é um programa de aceleração da transição energética,
o hidrogênio verde, as eólicas offshore, o mercado de carbono. Olha o tanto de lei que foi aprovada o ano passado, né? E uma foi agora no comecinho de janeiro desse ano, tratando de transição energética. Isso é um marco para o Brasil. Quem não consegue enxergar isso vai perder o bonde da história. Agora, como que a gente quer crescer? De que forma a gente quer crescer? E eu já percebo uma maturidade. Quando a gente olha, por exemplo, o hidrogênio verde, né, uma lei muito bem feita, ela tem subsídio. Pô, mas tem subsídio? Tem. 2 ou 3 bilhões de reais. Só que o subsídio está no orçamento, está transparente, qual é o valor. Tem prazo para começar e prazo para terminar. Isso é uma evolução. É claro que o hidrogênio precisa de um incentivo, um empurrão para começar. O mercado não está estabelecido no Brasil, mas hoje a gente tem uma maturidade, ou seja, eu consigo criar leis que têm subsídio, têm incentivo, mas ele tem prazo de início e de fim. Isso é uma evolução muito grande. Ao contrário de algumas outras fontes, eu digo até para a eólica, né? A eólica, o Proinfra, o Proinfra talvez tenha tido esse, até agora tentaram postergar o Proinfra num jabuti dentro de uma lei, né? Na qual a eólica é frontalmente contra. Não há necessidade. O que a gente pede é que todos os contratos que foram assinados sobre sobre um arcabouço legal e regulatório sejam cumpridos sob pena de você afastar investidor. Você não pode mudar a regra no meio do caminho, mas para os novos não há necessidade nenhuma. Eu queria falar, vou voltar para a eólica, mas eu queria falar algo que veio na minha mente quando estava falando aqui, por exemplo, de geração hidrelétrica. Como eu disse, eu trabalhei na Eletronorte durante muito tempo. E um dos incentivos fiscais que tinha para atuar naquela região, assim como outros incentivos fiscais também tinha aqui na região Nordeste, eram dos fundos constitucionais. Lá tinha o Banco da Amazônia, que era gestor do FDA, do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia. E quem atuava naquela região, como por exemplo Tucuruí, que é uma das maiores usinas do Brasil, tinha uma isenção de redução fixa de 75% do imposto de renda. Excelente oportunidade. A Eletronorte conseguiu reduzir as dificuldades por atuar numa região tão difícil. Quem não conhece o norte do Brasil, eu diria para vocês, é um desafio. Você construir linha de transmissão, usina onde tem uma Bandeirantes, um Santos Dumont, rodovias, é tranquilo. Já tem o seu desafio, mas já é mais tranquilo. Agora, aonde você tem que carregar equipamentos do tamanho que a infraestrutura de energia elétrica demanda, em regiões em que você tem que transportar isso por barco, onde não tem estrada, onde há diversas comunidades que precisam ser respeitadas, né, indígenas, quilombolas e outras regiões, uma diversidade socioeconômica muito grande, é um desafio gigantesco. Falta 2, né? Obrigado. Então, aí, isso eu estou falando por quê? Porque nenhuma fonte hoje, o Brasil, por ter essa abundância, o Brasil não precisa decretar moratória a nenhuma fonte. O que a gente não pode às vezes, postergar, por exemplo, carvão. Ninguém aqui é a favor de que a matriz do Brasil cresça via carvão, né? Mas é importante que ele se dilua ao longo do tempo e não hajam novas. Mas virar uma chave e acabar com o carvão de uma hora para outra, por exemplo, pode gerar um dano muito maior do que o benefício que ele vai gerar, né? Que são os empregos que geram naquela região. Então, essa é uma discussão fundamental. A gente tem que tomar muito cuidado nessa virada de chave. A própria palavra fala, transição energética. A gente não é algo que você vira de uma hora para outra sob pena de você não conseguir fazer uma transição energética justa, ou seja, envolvendo toda a sociedade com os benefícios que ela gera. Numa segunda oportunidade eu falo um pouquinho sobre a minha paixão, que meu coração bate aqui forte, são as eólicas offshore. Marcelo, obrigado. Eu acho que as falas estão se complementando, mas já passo aqui a palavra para o Sandoval, diretor-geral da ANEEL, para que a gente possa entender o papel da agência diante dessa janela de oportunidades, os desafios também enfrentados pela agência, a qual o Sandoval está na liderança. Sandoval, por favor, 10 minutos. Tá. Obrigado, Cássio.
Pessoal, de acordo com a Agência Internacional de Energia, estamos entrando na era da eletricidade, na qual o setor elétrico se torna o vetor de descarbonização de quase todos os setores da economia. Como todos vocês já sabem, nós já passamos pela era do fogo, a era do vapor, a era do petróleo e definitivamente nós estamos na era da eletricidade. Tudo daqui em diante no mundo vai se mover a partir da eletricidade. O que traz uma notícia muito boa para todos vocês aqui que estão em um sábado, dispondo um tempo importante da rotina de vocês para nos ouvirmos. Então, por favor, muito obrigado antes de mais nada pelo tempo de vocês. Me permita aqui também cumprimentar algumas pessoas importantes aqui por estar aqui no Piauí. Queria cumprimentar o Marcelo. Marcelo é filho do professor Marcelo Omena, foi o meu professor na Escola Técnica Federal e eu sou do Piauí e foi uma das pessoas que certamente me incentivou a trilhar o caminho que hoje estou. Também queria cumprimentar o Ari França, foi colega da Universidade Federal do Maranhão há 25 anos, quando eu saí do Piauí, depois de ter feito o curso de eletricista aqui no Senai, eletrotécnico na Escola Técnica Federal, e fui lá para o Maranhão. Também cumprimentar o meu amigo Joaquim, que tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos na antiga Companhia Energética do Maranhão, SEMAR, quando eu também tive um momento muito importante na minha vida lá. E cumprimentar a Thaís aqui, que é a presidente da Gresp, juntamente com o Jonathan, que será a nossa parceira estratégica aqui na regulação e fiscalização dos serviços de distribuição e também de geração aqui no estado do Piauí. Bem, na última conferência das partes, a COP, foi firmado um compromisso entre os países signatários para triplicarmos a geração de energia renovável até 2030. Então, se algum de vocês aqui ainda tem dúvida se continua no setor de energia, eu digo categoricamente, continuem, porque é o setor que vai certamente alavancar a economia, não apenas do Piauí, não apenas do Brasil, mas também do mundo nas próximas décadas. Outra alegria muito importante de estar neste evento é ver a quantidade de jovens envolvidos na temática energia. E eu, na minha época, não tinha, com exceção do professor Marcelo, ninguém que não existia esse ambiente tão favorável para o ambiente de energia. Nós éramos, Joaquim, Ari França e outros mais aqui, abnegados para explorar um território completamente desconhecido. Não tínhamos a quantidade de informações que temos hoje, então eu digo para vocês que qualquer um de vocês que continuar no setor de energia, tenha certeza que é um ambiente bastante propício para a formação profissional e também transformarmos o mundo que nós conhecemos hoje, que certamente não será o mesmo nas próximas décadas. A Cláudia já mencionou, o BNDES de fato foi o grande fomentador mundial da transição energética, o maior banco de investimento em energias renováveis do mundo. E quando a gente fala isso é para ter orgulho, porque a nossa economia é muitas vezes menor do que a da China, por exemplo, do que a dos Estados Unidos e de outros países desenvolvidos. No entanto, o nosso Banco de Desenvolvimento foi o que mais investiu em energia renovável. Enquanto o Brasil tem 87% de renováveis no setor elétrico, a média global é 26,6%. Ou seja, nós temos quase 3 vezes mais energia renovável do que os demais países. Somos o 6º maior produtor de energia eólica e solar onshore no mundo. Hoje nós contamos com 50% da matriz hidrelétrica, como o Marcelo muito bem lembrou, ainda a fonte mais importante no setor elétrico hoje, porque permite que a expansão das renováveis ocorra com segurança. Metade das nossas térmicas são a biomassa, fruto do grande desenvolvimento que tivemos também com a implantação do nosso programa de transição energética ainda na década de 30,
70, quando houve o choque do petróleo. Apesar de todo esse crescimento, nós não esquecemos dos mais vulneráveis. Temos talvez os 2 maiores programas de inclusão energética do mundo, a Tarifa Social de Energia Elétrica e o programa Luz para Todos. 99,8% dos brasileiros e brasileiras recebem energia elétrica na sua casa em um país que é um verdadeiro continente. Isso é mais um motivo de grande orgulho para o trabalho que o Brasil faz no setor de energia elétrica. Temos desafios, mais de 1 milhão de brasileiros ainda não têm energia elétrica, notadamente na região norte do Brasil, com todos os desafios que o Marcelo falou. Agora vejam, há estudos que demonstram que para muitas famílias de baixa renda, o gasto com energia elétrica chega a 18%. Há estudos que dizem que qualquer família que tenha um gasto acima de 10%, você começa a entrar no que nós chamamos de espiral da morte. Ele começa a deixar de pagar outras contas porque ele precisa se alimentar, ele precisa sobreviver. Então esse é um ponto que os governos não podem deixar de lado. Temos também uma grande dificuldade hoje na eletrificação, porque apesar de termos 87% de energia renovável, o uso final da energia elétrica ainda é muito baixo no Brasil, em torno de 20%. Então, há 3 grandes pontos focais para a eletrificação: a agricultura, transportes e indústria. Ou seja, eletrificarmos a indústria, eletrificarmos o transporte e usarmos mais na nossa agricultura a energia renovável como elemento propulsor. Um ponto que eu também queria colocar, muito importante, que já foi falado pela Cláudia, é a relevância da eficiência energética. É você economizar mais ainda quando a energia ainda não é necessária, ou seja, otimizar os recursos energéticos que nós precisamos. Ainda tenho 2 minutos. Ainda tenho 3 minutos, está ótimo. Bem, eu estou tentando trazer o máximo de informações para vocês em termos de números, porque eu acho que a informação ela é muito importante de quem a entrega. Eu sou o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, então tenho na função que exerço a credibilidade de uma agência reguladora de Estado. Mas eu acho que mais importante do que isso é trazer números e dados, porque fixam na cabeça de vocês e principalmente vocês podem levar um pouco mais adiante. Até 2034, o setor elétrico vai investir só em linhas de transmissão 130 bilhões de reais. E apenas no segmento de distribuição serão mais 300 bilhões de reais. Não há dúvida de que esses recursos energéticos serão e são a nossa maior vantagem competitiva. Agora vem o outro lado que é muito importante todos nós estarmos atentos, porque todos nós estamos em idade eleitoral, nós votamos. Nada disso que eu estou falando aqui, se não for equilibrado, haverá distorções tarifárias impactantes para a sociedade. A legislação do setor elétrico ela encontra-se defasada, repleta de lacunas, remendos e outros denominados jabutis, como o Marcelo falou, que impõem muitos custos ineficientes aos consumidores. O setor elétrico sofre com o excesso de subsídios e entraves jurídicos que atrasam reformas, pressionam tarifas e geram distorções distributivas. Nenhum real do setor elétrico vem do orçamento público. Tudo que decorre o pagamento às distribuidoras, às transmissoras, aos geradores, aos bancos, às políticas públicas, tudo vem da tarifa que nós pagamos. Então, não há almoço grátis definitivamente. Então, fiquem atentos a tudo o que acontece no setor de energia, porque se isso não ocorrer, vocês pagarão e a conta vai ficar cada vez mais salgada. Por quê?
A sociedade exige maior conectividade, melhores dos serviços públicos, maior qualidade. E para isso, você precisa de mais investimentos. E os investimentos precisam ser remunerados. A ANEEL lançou em 2023 um aplicativo chamado Subsidiômetro. A ideia é nós mostrarmos todos os subsídios que fazem parte da conta de energia elétrica. Em 2024, o número fechado foi 48 bilhões de reais, o que pressiona, em média, 14% das tarifas. Então, se algum de vocês tem uma tarifa, por exemplo, uma conta de energia de R$500, com exceção dos impostos que são cobrados por fora, R$150 vocês pagam de encargos setoriais. É subsídio para geração distribuída, subsídio para geração renovável, subsídio para carvão, subsídio para irrigação, subsídio para tarifa social de baixa renda, subsídio para pequenas distribuidoras. E uma informação importante para concluir aqui, Cássio. Para 2025, o orçamento da CDE, que é a conta que congrega todos os subsídios, ela já vai sinalizando um aumento de 30%. Isso ainda não mensurado o impacto dos vetos, dos eventos derrubada, dos eventuais vetos do projeto de eólica offshore, que está no Congresso Nacional, e também o impacto da MP 1300, que saiu ainda há pouco. Ou seja, hoje nós já temos contratado 30% de aumento de CDE. Ou seja, esses 48 bilhões, eles irão para 60 bilhões de reais e ainda haverá essa discussão no Congresso. Então eu vou parar por aqui, Cássio, já agradecendo mais uma vez e dizer da minha alegria realmente de estar num sábado aqui, hoje, discutindo uma temática que ela jamais faria parte do Piauí que eu conheci. O Piauí que eu conheci, a agricultura de subsistência, era um estado que vivia eternamente dependente das políticas do governo federal. Hoje ainda depende, porque é um estado que ainda não é industrializado, mas está formando uma base educacional diferenciada, está formando pessoas que por outros motivos tiveram que sair do estado, mas mantêm uma conexão muito grande e ajudam sempre no que podem. E eu humildemente me coloco nesse rol de piauienses apaixonados e abnegados pelo nosso estado. Então, é isso, passo a palavra, Cássio. Duval, obrigado, uma excelente fala. Acho que agora o momento é de abrir para perguntas e comentários. Nós temos 40 minutos ainda para que a gente possa trazer as impressões diante das falas, né, da Cláudia, do Marcelo e do Sandoval. Então, acho que cabe aqui 3 ou 4 perguntas de quem esteja aqui participando. E eu me coloco para fazer a primeira pergunta e assim eu passo o microfone. A primeira direcionada, aproveitando a fala do Sandoval, que inclusive lá no Instituto de Estudos Socioeconômicos nós aproveitamos essa excelente ferramenta criada pela ANEEL, que é o subsidiômetro, mas nós estamos nos desafiando a olhar um pouco mais, né, abrir um pouco mais o guarda-chuva. E ao longo desses últimos 7 anos, a gente tem monitorado os subsídios para todo o setor energético. Iniciamos olhando somente para os combustíveis fósseis, para todas as atividades econômicas, e nos últimos 2 anos a gente tem olhado também para as renováveis. O que a gente encontra, utilizando, né, repetindo aqui um pouco dos dados do subsidiômetro, é que somente em 2023 os combustíveis fósseis tiveram 81,7 bilhões de incentivos creditícios e toda forma de subsídio, enquanto as renováveis somaram também em 2023 18 bi, representando uma relação de que a cada R$1 gasto com renováveis aqui no Brasil, R$5 são gastos em combustíveis fósseis, mesmo diante da janela histórica, né, que inclusive o Marcelo trouxe. E isso representa, Sandoval, um grande desafio. Você falou que nenhum real diante desses subsídios vindo do orçamento público, né, do orçamento direto da União. E eu queria aqui perguntar para você, é possível
né? É um caminho possível, mesmo diante de uma complexidade onde o orçamento está cada vez mais diluído, sobretudo direcionados às emendas parlamentares para o Congresso, mas eu também vejo que é o único caminho. Se existir outro, acho que seria interessante trazer como a ANEEL tem visto isso. Marcelo, rapidamente, nós temos visto, eu tenho dialogado muito com o Felipe, lá da Beólica, diante da realidade de que muitas comunidades têm, e a gente conversou rapidamente aqui no início da mesa, se queixado de alguns impactos socioambientais trazidos pelas fontes. Como que a Beólica tem visto isso? Qual que, também estendendo ao comentário, a pergunta também para a ANEEL, quais são os passos para mitigar ou sanar essa realidade que muitos têm dito? E Cláudia, rapidamente, você disse um pouco, né, comentou sobre os fundos. Queria entender se há linhas direcionadas aos pequenos, por exemplo, associações, cooperativas, elas estão tendo a oportunidade, o acesso, por exemplo, de contar com recursos, sobretudo não reembolsáveis do Fundo Clima, por exemplo. Há essa oportunidade? E aqui eu abro para as perguntas. Eu vi que alguns já levantaram as mãos, e eu acho que vamos abrir as perguntas e depois a gente vai comentando um a um. Pode ser? Bem, Cássio, olha só, todos os incentivos que nós temos hoje para a energia renovável, ele está implícito na tarifa. É claro que tributariamente pode haver, em alguns estados, alguma política, e até em âmbito de governo federal, que incentive a geração renovável. Eu não vou saber aqui especificamente. No caso da indústria de petróleo, óleo e gás, combustíveis fósseis, simplificando de uma forma geral, a gente tem que lembrar que ela é uma indústria muito mais consolidada no país. Há toda uma indústria, uma cadeia nacional. Então é mais difícil, de fato, você romper este ambiente, até mesmo porque o Brasil, durante muito tempo, ele foi dependente da importação e ainda de muitos insumos derivados da indústria fóssil. Nós tivemos até muito tempo um sistema monopolista, que tinha apenas uma grande empresa estatal à frente dessa indústria. Então há muitas ineficiências que precisam ser ajustadas. Pode ser que muitas delas já tenham sido até corrigidas, mas você retirar o subsídio, e aí eu falo pela experiência que tenho no setor elétrico, subsídio, todos eles, não interessa, não importa, eles sempre entram com um bom motivo, uma boa razão, mas ele, ao mesmo tempo, ele entorpece. Quem recebe não consegue, ele passa a contar com aquilo e ele não busca ser mais eficiente. E essa é a razão pela qual os subsídios eles trazem muitas ineficiências alocativas e econômicas. Então, o que eu diria, para concluir, é que a única maneira de rompermos com esse ciclo é através do processo eleitoral democrático. Ou seja, a nossa sociedade escolher os nossos representantes e nós mandarmos essas mensagens e que eles se sintam legitimados e obrigados a nos efetivamente representar e encerrar com essas indústrias de ineficiências. Um vai comentando, vou rodar o microfone e um a um, após as perguntas, vão comentando as perguntas ou comentários. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Herbert Seabra. Sou matemático, físico, programador. Fui professor de eletrotécnica na Universidade, no Instituto Federal de Educação do Piauí. Tenho pós-graduação em Administração Econômica e Financeira. E a minha tese foi provar que um dos melhores investimentos hoje é em energia solar. Só que muitas coisas eu não consigo entender com esse nosso país, que diz que a política fala claramente
que o que é recolhido de impostos, de tarifas, de não sei o que, é para retornar para o povo. E não retorna. Não retorna porque a gente chega bem aqui em Portugal, faz um projeto de energia solar para residência ou para empresa, o governo banca 30%. Banca 30%. No Brasil, as tarifas matam os consumidores. Você compra 5 placas solares, uma é do governo. Aqui a situação nossa é para crescer, para progredir, mas a gente não vê como. O BNDES, eu não pediria que fizesse empréstimos dando 30% do projeto, mas que pelo menos zerassem as tarifas para aquisição de aparelhos, de equipamentos, para a produção de energia solar, que é a mais cômoda para a casa do cidadão. A energia eólica é uma maravilha para fornecer luz para uma cidade, mas o cara quer energia só para ter um ar-condicionado que ele não precisa levantar 2 horas da manhã para desligar. Por que o nosso consumo de energia é pouco, mesmo tendo muita energia? Porque o cara liga o ar-condicionado meia-noite e desliga 2 horas da manhã. Então, o apelo, o que eu estou aqui colocando é muito claro. O povo fica com o pé atrás. Tem muita gente precisando de energia barata, mas o pessoal se assombra até quando você oferece e diz que ele vai ganhar. É muito simples. Tá certo? Obrigado. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecendo aí a participação e o material que foi exposto pela Carla, pelo Sandoval, Cássio e Marcelo, muito bom. Meu nome é Calil, eu sou diretor de operações da Luminous Soluções Energia, uma empresa aqui do Piauí. E antes de fazer minha pergunta, só aproveitar a oportunidade de direcionar a palavra à ANEEL e ao presidente Sandoval, porque eu acredito que a ANEEL hoje faz um excelente trabalho e o modelo que nós temos no Brasil hoje, na minha humilde opinião, é o que nós temos mais próximo da perfeição no setor elétrico. Porque a gente consegue agregar o capital privado, que tem a capacidade de investir, de avançar em escala, de concretizar o nosso sonho de ter o Brasil interligado, de ter linhas de transições, de avançar em rapidez muito grande nas renováveis, com atenção ao consumidor final e protegendo o consumidor final na hora de pagar a tarifa de energia. E particularmente agora, diretamente ao presidente Sandoval, quando ele fala como conterrâneo, como parceiro de profissão, como engenheiro, por esse mundo desconhecido que você desbravou lá no começo, hoje é referência, é espelho para nós que somos jovens engenheiros aqui no Piauí também. Tá? Agora, indo diretamente para a minha pergunta. Presidente Sandoval, tem algumas lições aprendidas com os incentivos passados, com a GD e com as outras renováveis, no sentido de, agora com essa nova onda de incentivos, com hidrogênio verde, armazenamento de baterias, que a gente precisa realmente incentivar essas novas tecnologias, como é que a gente pode aprender a fazer isso tentando reduzir o impacto na modicidade tarifária? Eu já peguei alguns exemplos, tanto do Marcelo quanto o seu. O Marcelo mencionou em ter prazo de começar e prazo para terminar, e você comentou em ter participação no orçamento público para esse tipo de subsídio, né? Mas tem mais algum aprendizado novo que a gente possa já levar em prática para o futuro, para essas novas tecnologias? Então eu vou para não acumular tanto, eu vou fazer uma rodada entre Cláudia, Marcelo e Sandoval e depois a gente abre para mais 2 perguntas e a gente assim caminha para o encerramento, tá bom? Excelente. Cada pergunta que a gente ficaria aqui bastante tempo debatendo, mas perguntas inteligentes. Eu vou começar pela provocação do Cássio aqui no começo. Nenhuma obra de infraestrutura, né, em qualquer área, e principalmente as de energia, elas vão existir sem causar impacto. Elas causam impacto, umas mais, outras menos. O que é importante? É importante que o investidor e todas as entidades envolvidas possam ter um diálogo franco, transparente com as regiões afetadas. E no caso da eólica, por exemplo, isso é um exercício que tem, sim, né, algumas falhas ao longo do processo de 20 anos, nenhuma indústria é perfeita, a eólica também não é, mas a gente percebe uma evolução muito grande nos últimos anos.
A gente, antes de fazer um parque, os empreendedores conversam com a comunidade para que as ações sociais, socioambientais elaboradas não seja aquilo que o empreendedor quer, mas aquilo que a sociedade precisa. Isso é uma evolução. Só que existe um desafio muito grande também para os investidores, que é os estados têm um regulamento A, outro B, um município C, outro X. Isso dificulta demais. Então, é muito importante que essa regulamentação socioambiental ela seja o máximo possível uniformizada, né? E claro que vão ter as especificidades de cada região, estado, mas que não crie um risco excessivo para o consumidor. Por quê? Para o empreendedor. Por quê? Porque no final das contas esse custo vai repassar para o consumidor, né? A gente às vezes se engana quando a gente acha que o investidor ele não repassa o custo. Ele repassa o custo. Então, essas ações elas precisam ter esse olhar, né, de mais diálogo, de envolvimento, uma evolução. Talvez tem que ter um interlocutor-chave entre a empresa e a comunidade, para não ficar diretamente, que existe uma simetria, né, de capacidade. Agora, um outro ponto mencionado aqui, como que a gente pode melhorar? A tarifa do Brasil realmente ela é cara, mas se você tirar os impostos, os encargos, ela é uma das mais baratas do mundo. É a mais renovável e a mais barata. Só que são vários penduricalhos, desculpa a expressão não é muito bonita, mas vários penduricalhos que fazem dela ficar cara. E a gente não consegue observar isso. Mas tudo isso é parte de políticas de desenvolvimento. O senador citou vários aqui que nós pagamos, nós consumidores pagamos. Luz para todos, encargo de reserva que dá estabilidade para o sistema, né, que são térmicas, né, muitas térmicas que a gente precisa para poder dar esse equilíbrio. Enfim, e tem vários outros incentivos. Por exemplo, tem uma conta da consumo de combustíveis fósseis, né, CCC, até isso, né, uma conta para subsidiar a geração de combustível fóssil no norte do país, até isso todo o país paga. Parcela do custo de Itaipu, enfim. Então, melhorar, e é isso que a medida provisória hoje está tentando fazer. Não vai ser fácil, vai ser difícil, mas está tentando melhorar essa estrutura tarifária para que deixem de existir subsídios, para que o consumidor final possa sentir mais o benefício de ter uma indústria renovável no país. Tomar cuidado aqui que eu estou... Bem, só para a gente fazer aqui um contexto, cada país tem a sua realidade. Quando a gente às vezes compara, como o exemplo que foi trazido, Portugal dá 30% de desconto para a compra de painel solar, a Espanha dá tantos mil euros para quem comprar carro elétrico. A gente tem que lembrar que a Europa ela tem uma questão geopolítica e uma dependência de combustíveis fósseis absurda da Rússia. Vocês acham aqui que a Rússia é um país confiável à luz de tudo que está acontecendo? Claro que não. Então, há a necessidade urgente da Europa de reduzir a sua dependência do gás russo. E é por isso que os estados fazem uso de subsídios, como foi mencionado. 30%, por exemplo, para a compra de painéis solares em Portugal, como foi o exemplo que foi trazido. Então, essa questão energética, principalmente, se nós olharmos na história das nações, há vários aspectos que fazem parte intrinsecamente da questão geopolítica de cada nação. Acesso à água, acesso à energia. Então, isso motivou e motivará guerras ao longo dos próximos séculos. Graças a Deus, nós estamos muito longe disso. A nossa guerra aqui é não transferir recurso de quem mais pode pagar para o que menos pode. Ou ao contrário, nós não podemos fazer políticas públicas que tirem recurso do mais pobre e leve para o mais rico. Então, eu não tenho dúvida de que, sob a perspectiva do usuário final e de quem pode pagar, ter acesso a construir painéis solares, geração distribuída, de fato, com a estrutura tarifária que temos,
Não há dúvida nenhuma que é muito rentável. Eu concordo integralmente com o que foi falado. A questão é, da forma como nós temos hoje, primeiro, há um subsídio incontestavelmente, e há uma outra questão, que é a questão que se refere à capacidade de nós instalarmos de forma generalizada os painéis solares nas redes, não apenas painéis solares, mas a geração na rede elétrica. Por quê? Porque ela existe requisitos de operação e que esses requisitos têm que ser observados. Por exemplo, hoje nós temos uma capacidade instalada, incluindo geração distribuída no Brasil, de 250 GB. Essa é a nossa capacidade instalada. No entanto, o nosso pico de demanda, ano passado, foi 100 GB. Ou seja, nós temos 150 GB a mais do que nós precisamos. E a nossa média é 78, 80. Ou seja, nós temos uma capacidade instalada que é 3 vezes maior do que a nossa demanda. Veja, em qualquer mercado regulado, e a eletricidade é um mercado regulado, há necessidade do regulador regular oferta e demanda. Se você continua aumentando a oferta, se nós colocássemos que a energia elétrica fosse como uma commodity, se você chegar em uma feira e tem muita banana, se você for continuar levando banana, ou você não vai vender, ou você vai ter que vender por um preço muito mais barato. É claro que a simplificação ela merece reparo, longe que banana seja igual à eletricidade, mas se nós pensarmos em um mercado liberalizado, que é o que nós buscamos, que isso ocorra, o sinal de preço ele tem que ser importante para quem vai tomar a decisão, seja para quem vai adquirir ou quem vai ofertar. Então, esses pontos são relevantes para que a gente não simplifique algo que é muito mais complexo do que a gente possa aqui imaginar. E aqui, primeiro, muito obrigado aí pela observação. De fato, nós temos um ambiente muito desafiador. Não, orçamento público em um país que tem as necessidades mais básicas como a nossa, eu diria que é quase impossível imaginar que o governo retire uma parcela relevante do seu orçamento para manter essa política de subsídios ou reduzir o impacto final ao consumidor. Então, o que a gente tem que fazer é o bom debate no Congresso Nacional e, em algum momento, buscar uma ruptura, porque os subsídios tecnológicos, que foi o que aconteceu com a geração renovável, eles definitivamente não são mais necessários. Mas a gente pode querer desenvolver, por exemplo, pequenos reatores nucleares, a gente pode querer desenvolver a questão da geração eólica offshore e outras gerações, bombas de calor, ou seja, outras opções que a gente tem que avançar. O bom, e aí para concluir aqui, Cássio, é que nós gerimos a abundância. O grande problema de gerir a abundância é a gente não ser eficiente no uso. Acho que isso é importante. Então, a gente sempre, vocês sabem, a enorme quantidade de descoberta, por exemplo, que os índios andinos fizeram. Cidades maravilhosas foram construídas, porque naquele local não tinha água, não tinha comida, então eles tiveram que fazer desenvolvimentos tecnológicos realmente reconhecidos em toda a história. Então, esse é o ponto. Eu vou passar para a Cláudia comentar essas últimas perguntas e depois eu já estendo para a Thaís. Eu acho que alguém ali atrás levantou a mão. Cláudia, por favor, se você puder fazer o seu comentário em 3 minutos. Eu sei que a gente está com delay, mas só peço para se atentar a esses 3 minutos para que a gente possa vencer o desafio do horário, que é meio-dia. Agradecer também, todas as colocações foram brilhantes, assim, acho que é muito importante a gente escutar as outras pessoas e também escutar os panelistas que colocaram de forma tão bem imposta né, essa questão que a gente tem sempre dos nossos desafios, né? Então, quanto à linha de financiamento que você comentou, Cássio, a gente tem, sim, linhas de financiamento para pequenos que também acessam o Fundo Clima através dos bancos credenciados.
O Fundo Clima não, ele é sempre reembolsável, né? Ele é um crédito, efetivamente, mas a gente tem essas linhas de financiamento que são acessíveis a ele através desses bancos. Mas a gente tem os programas de garantia que facilitam também, então ele pode pegar uma linha subsidiária, pode ser através de créditos até da FINEP, para eficiência energética, inovação, e a empresa, né, o pequeno empreendedor, ele pode acessar os nossos fundos garantidores a fim de que ele tenha garantia do BNDES, ou do fundo garantidor que é operado pelo BNDES, para ter acesso a taxas mais baratas e ter condições, né, de financiamento, porque muitas vezes ele não tem condições de dar garantia. Tá? Agora, sobre a questão eólica e os impactos socioambientais, eu também queria comentar, a gente teve uma excelente experiência quando na implantação, no início, em 2009, até 2012, das eólicas, e a gente tinha uma linha de financiamento que ainda existe, mas é pouco utilizada, que é um crédito socioambiental, que é um valor de crédito dado ao empreendedor para que ele faça investimentos, eu digo crédito, né? Não é passado ao empreendedor para que ele faça investimentos além das obrigações socioambientais dadas pelos órgãos. Isso foi um caso de sucesso porque ele fez com que o acesso, por exemplo, à água, a cisternas, a estradas, fosse possível para várias comunidades remotas que estavam perto né, que são os terrenos onde estão localizadas as eólicas, porém, essas comunidades eram desprovidas de muitos acessos. A terra, a estrada era de terra, e hoje a gente tem essa possibilidade. Então, o banco, como banco de desenvolvimento, ele busca sempre trazer soluções para que o empreendedor faça além. E, como eu tinha comentado, a parte não reembolsável, a gente tem fundings que a gente usa, tanto do Fundo da Amazônia, mas também de fundings que a gente capta internacionalmente, que a gente faz programas de editais, por exemplo, floresta, e tenta o que trazer recursos para comunidades onde a preservação da floresta em pé, ela é mais importante do que a devastação. Então, a gente tem várias parcerias, não só com a Petrobras, que é muito famosa, que foi recente, mas também de auxílio aos órgãos de controle, como o IBAMA. São soluções que a gente tende sempre a trazer essa possibilidade de acesso a crédito e também trazer soluções para que a comunidade seja beneficiada pelo impacto que pode ser trago pela implantação de projetos. Obrigado, Cláudio. Eu já passo para a Thaís da ADESP. Cássio, obrigada. Como o tempo está curto, eu vou fazer só um breve registro, né? Não vai ser uma pergunta, mas a Cláudia falou e até mostrou no mapa em relação ao porto, né, de Luiz Correia e ao projeto de hidrogênio verde. E casando isso com a sua fala, Marcelo, você falou muito bem sobre o marco legal, né, do hidrogênio verde e sobre esse rol de leis do ano passado para agora, né, que foram aprovadas e que foram muito importantes. O estado do Piauí, ele vem acompanhando tudo isso. Então, se a gente vê, teve um marco legal, né, em agosto do ano passado. No final de julho, pouco antes da aprovação, a gente aprovou aqui a nossa política nacional de hidrogênio verde. E é até engraçada essa coincidência de datas, que não é uma mera coincidência, nós vínhamos acompanhando, né, junto ao trâmite do Executivo Federal, que já estava em sede de veto, e decidimos por uma ação até emblemática, que foi o uso do hidrogênio verde. Enquanto a política nacional ela optou pelo hidrogênio de baixa emissão de carbono, né, que é aquele com um limitador de até 7 kg de hidrogênio por dióxido de carbono, no Piauí nós decidimos manter a taxonomia escolhida pela legislação federal de hidrogênio verde. Fizemos de antemão, porque o projeto de lei já estava com o governador para veto, vetamos a taxonomia que estava sendo definida aqui e para adotar exatamente em alinhamento
definida pelo governo federal. E eu gostaria de fazer esse registro para sintonizar o quanto a gente vem atuando, né, de forma casada com o Legislativo Federal, com a atuação do governo federal, principalmente, porque eu acredito que é importante, né, e esse é um marco, diretor Sandoval, que demonstra a nossa conexão, né, com o governo federal, com o que está acontecendo no Brasil, para trazer o que vocês bem trouxeram, a necessidade de segurança e confiabilidade para o investidor. Ontem assinamos a convênio de delegação entre a Agência Reguladora do Estado do Piauí e a ANEEL, e isso traz um poder fiscalizatório, né, imediato à concessão de energia. Em seguida, a gente vai se debruçar sobre contratos de metas, né, sobre o nível dessa fiscalização, mas já demonstra o nosso nível de maturidade institucional no exercício desse papel, e que eu considero que é relevante porque, com todo esse potencial que o Piauí tem de energias renováveis, né, o aquífero Poti-Piauí, que é um dos maiores existentes, a bacia do Rio Parnaíba, que está a 75% dentro aqui do nosso estado, o maior parque eólico da América Latina está no Piauí. Não preciso falar da incidência solar, né? Estamos no cinturão solar com 14 kWh de incidência média, então superando de países inteiros, né, como a Alemanha. Então, assim, com potencial para o hidrogênio verde, para a eletrólise de fontes renováveis, eólica e solar, com regulação forte, né, seja a nível legislativo, seja através da nossa agência reguladora. Então, eu queria muito deixar essa mensagem, convidar todos para conhecer um pouco mais também da Agência Reguladora do Estado do Piauí, tá bom? Muito obrigada e parabéns pelo excelente painel. Agora a última pergunta do nosso amigo ali atrás. Bom dia. Em um estudo recente, ele avaliou a transição energética da Alemanha, né? Justamente, não só a transição energética, mas também avaliar a possibilidade da Alemanha se tornar independente na questão energética. Justamente pelo esse conflito armado entre a Ucrânia e a Rússia. E nesse estudo, mostrou, né, que em setores de difícil eletrificação, a Alemanha ia ficar muito dependente de importação de combustível, certo? E um desses combustíveis seria o hidrogênio verde. Aí eu queria entender, questionar sobre as políticas públicas e estratégias de investimentos nesse setor de transporte do combustível do hidrogênio, né, do hidrogênio verde como uma commodity. Então, rodar o microfone. Então, nos próximos minutos, se cada Sandoval, Cláudia e Marcelo puderem comentar tanto o que trouxe a Thaís como essa última pergunta, e também já direcionando, né, para o encerramento, para a fala final. Por favor. Sandoval. Bem, mais uma vez agradecer a oportunidade de discutir um tema que ele é muito importante, e eu, muito humildemente, posso dizer para vocês, sem vocês quererem falar sobre isso, vocês serão obrigados a falar, porque isso vai fazer parte do cotidiano da vida de vocês, do orçamento familiar, da vida. Alguns de vocês podem não estar diretamente envolvidos com a matéria, mas seus filhos vão perguntar, vocês vão ter que falar. Energia é questão de sobrevivência para qualquer nação. E o ponto que você mencionou ainda há pouco, com relação à Alemanha, isso é fato. A Alemanha, durante muito tempo, ela teve altíssimos ganhos de produtividade porque ela abriu mão da sua autossuficiência energética. Ela tinha acesso ao gás muito barato da Rússia e um ambiente de, vamos dizer assim, de calma geopolítica, ela conseguiu alavancar, e a Alemanha é o país mais industrializado da Europa. Só que isso passou a ser um grande problema. É por isso que a comunidade europeia define metas para a eficiência energética de cada país. Então, os países, apesar de serem autônomos, eles fazem parte de uma comunidade, de um grande condomínio. E eles têm metas para eficiência energética, metas para redução de combustíveis fósseis. Mas vai chegar no momento que a Europa não é o Brasil em termos de abundância de recursos naturais.
E, de fato, eles não vão conseguir, com os recursos que possuem, suprir a sua necessidade energética. Daí é que opções têm sido colocadas à mesa. E não sei se vocês vão lembrar, mas muito rapidamente aqui, quando se falou em hidrogênio verde, a primeira destinação é exportação por meio de amônia, aquela coisa toda. Mas é um processo extremamente ineficiente, porque a eletrólise ela já é ineficiente e depois o retorno da eletrólise também é muito ineficiente. Então, não sei qual vai ser a saída, inovação tecnológica, eficiência energética, seguramente. O Brasil ele já vê o hidrogênio verde não como uma commodity para negociar, mas já o uso local, em fertilizantes, em outras aplicações, ou seja, off-takers que nós possamos utilizar na nossa indústria nacional. Então, não sei qual vai ser a saída, mas inovação, tecnologia é o que eu acho que vai acontecer. E por fim, para encaminhar aqui ao final, Cássio, dizer da minha crença, da minha confiança de que o Brasil não poderá perder talvez a sua maior oportunidade em todo o seu ciclo histórico, que é ser uma potência energética. Nós somos uma potência agrícola e nós somos uma potência energética. Essas duas seguranças ditarão a força e o poder geopolítico no futuro. Quem tem segurança alimentar e quem tem segurança energética. E nós somos soberanos em ambos, que a gente não pode perder essa oportunidade por meio de políticas públicas que assegurem que essas duas grandes riquezas sejam também utilizadas para reduzir as nossas desigualdades regionais e que nós possamos aumentar a nosso poder de consumo para que a gente possa usar a eletricidade que a gente tem de forma tão abundante. Obrigado, gente. Alô. Encaminhando aqui para o final, acho que o Sandoval endereçou bem essa questão da Alemanha. Eu queria aproveitar a oportunidade de, encerrando aqui, dizer um pouco da crença que eu tenho, e eu acho que isso também é compartilhado com diversas associações que estão no setor elétrico. A gente está caminhando, às vezes a passos lentos, mas eu sinto que a passos mais firmes. Nos últimos anos, o Brasil realmente, o Sandoval levantou bem aqui, a nossa legislação está falha, está defasada, está desatualizada, e com muitos puxadinhos, lobbies fortes no Congresso. Então, ao mesmo tempo que a gente está caminhando para uma transição energética importante, um caminho sem volta, a gente tem que atentar muito bem para qual é a maneira, como a gente vai caminhar. Porque senão a gente corre um risco muito grande de não só atrasar e também, né, fazer de uma maneira ineficiente, fazer essa transição de uma maneira ineficiente. Eu vou dar um exemplo do que eu estou querendo dizer. A gente aprovou nesse ano, no finalzinho do ano passado e no começo desse ano foi publicado, a Lei 15079, que é a lei da geração offshore. É uma lei evoluída. Se vocês olharem, vocês podem ler do artigo 1 ao artigo 20, que trata de geração offshore, não tem 1 centavo de subsídio, zero. Nem 1 centavo de subsídio. A lei, ela permite que os interessados em investir possam estudar o potencial eólico da costa brasileira, que é fantástico, mas eles precisam ter uma cessão diária e isso precisa ser em caráter não precário, porque os investimentos são grandes. Então, é isso que a lei trouxe, mecanismos para que interessados possam estudar. A lei não fala em obrigatoriedade de comprar energia via leilão, não fala em leilão de energia, fala em leilão de cessão diária. Isso é muito bom. Isso já é uma evolução dos erros e acertos do passado. O Brasil tem uma vantagem em estar um pouco atrasado, né? Que é não cometer os mesmos erros que outros países cometeram. Isso foi feito, foi estudado, né? Quando eu estava no Ministério, né, eu fui uma das pessoas que escrevi o decreto, né, sobre geração offshore. Então eu sei bem o que eu estou dizendo, ou seja,
a intenção era exatamente essa, era não criar uma fonte de uma maneira diferente de outros países que tem meta. A gente tem uma meta de 10 GB de offshore daqui a 10 anos. O Brasil não tem meta de geração offshore. Não tem, nem precisa ter. O Brasil precisa ter um caminho para que essa nova indústria, nova tecnologia possa se desenvolver. E é isso que foi feito. Porém, do artigo 20 para baixo, aí vem um perigo. Aí, diversas emendas que não só não tem a ver com a geração eólica offshore, como também distorcem, destroem o setor elétrico. A governança do setor elétrico, inclusive. Porque quem é responsável por poder dizer como o país deve crescer são dois órgãos extremamente competentes, que é o Ministério de Minas e Energia e a EPE, que fazem estudo de planejamento. E não é dessa forma, não é o legislativo que tem todo um papel extremamente relevante no país, mas não são eles que têm que dizer o que o Brasil tem que... qual fonte o Brasil tem que investir, aonde ela tem que investir, e não importa quem vai pagar, é isso que está. Não há, de novo, não é uma disputa entre fonte renovável, fonte térmica, fonte eólica, não. É uma disputa para ter uma indústria que, como o Sandoval falou e eu reitero, é um setor confiável, um setor que atraiu muito investimento em todas as áreas, geração, transmissão e distribuição, investidor privado, investidor internacional, investidor nacional. Mas se a gente não tomar cuidado com uma forma, né, ou seja, você tirar a decisão do Poder Executivo, da EPE, e transferir para o Legislativo, é um risco muito grande, porque não é a competência ali. E a gente está vivendo um momento que a gente tem que se atentar muito para isso. É essa a mensagem que eu queria deixar para vocês. Obrigado pela atenção. Minha mãe é piauiense, viu? Nascida em Parnaíba, eu também tenho muita alegria por estar aqui nessa cidade maravilhosa. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Passar para a Cláudia. Cláudia, se você puder fazer o seu encerramento nos próximos 2 minutos, para a gente encerrar aqui no horário. O microfone está desligado. Agora sim. Participar auxiliando a sociedade de diversas formas, como a gente vem auxiliando, dando crédito, prestando garantia, e também todo o papel de articulação que o banco faz também com a sociedade, porque a gente conversa com os empreendedores, a gente conversa com as organizações, com as associações e também com ministérios, a fim de trazer soluções inovadoras e pontuar necessidades de investimento, necessidades de aprimoramento nas políticas governamentais. Então, o banco vem, acho que, trabalhando dessa forma. E eu acho que é muito importante a sociedade se colocar sempre com as propostas e que a gente possa juntos, assim, não perder as vantagens competitivas, como o Sandoval falou. A gente tem um potencial muito importante e a gente precisa investir não só, né, na geração de novos projetos, mas também na possibilidade de inclusão das pessoas e de processos de eficiência energética para o uso racional, não só da energia, mas também de água, de todos os recursos naturais que a gente tem. E valorizar as iniciativas que a sociedade coloca como muito importantes, como, por exemplo, a necessidade de remuneração da floresta, dos povos originários, de soluções inteligentes. O banco vem sempre trazendo as melhores linhas de financiamento com a ajuda do governo federal, para que a gente possa atingir projetos que sejam inovadores, trazendo eles a participação dentro da matriz energética e, ao mesmo tempo, trazendo a tecnologia para o Brasil, que é a incorporação de processos industriais também aqui. Então, eu queria agradecer mais uma vez a participação e coloco à disposição para a gente conversar numas próximas participações aí no Piauí. Parabéns também a Thaís pela escolha, né, do Piauí, como colocou, para que o hidrogênio verde, sim, seja o hidrogênio buscado para investimento. E a gente
tem as melhores linhas de financiamento, Fundo Clima, inovação, etc., exatamente para que o hidrogênio verde seja valorizado. Parabéns a todos. Obrigado, Cláudia, Sandoval, Marcelo. Acho que o tamanho do desafio nesse painel, né, é tão amplo, a gente conseguiu vencer e trazer a discussão, as perspectivas, os desafios postos dentro dessa grande janela de oportunidade. Mais uma vez, parabenizar o governo do Piauí por essa iniciativa de colocar o Estado à frente da transição energética no país, tentando fazer com que seja uma ferramenta, um fomento para que o Estado possa se desenvolver, se industrializar e que possamos fomentar uma qualidade de vida para todos e todas nós. Obrigado. Senhoras e senhores, agradecemos pela presença de todos. Teremos agora uma pausa para o almoço e às 14 horas retornaremos com mais um painel na Brazil Energy Conference.